O escritor iraniano Agha Ferdowsi, falando aqui na maneira mais aportuguesada, autor do thriller 13, que em português seria 13, rebateu no X uma postagem do ativista Shael Ben Efraim, morador de Hollywood, na Califórnia, sobre o ataque israelense a uma TV estatal do Irã. Prestem atenção, eu escrevi a respeito disso em antagonista.com.br, vale muito a pena ler e, claro, agora acompanhar aqui com imagens no Papo Antagonista, porque foi um episódio de alta repercussão e, obviamente, está sendo bastante distorcido. Essa TV estatal do Irã é apontada pelas Forças de Defesa de Israel como fachada civil para o Centro de Comunicações do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica, o IRGC, na sigla em inglês. Ao publicar o vídeo da apresentadora Sahar Emami, que nós mostramos ontem no Papo Antagonista, sendo surpreendida no estúdio com a explosão ao lado, Shael Ben Efraim, esse ativista diplomado em História e Relações Internacionais, produziu uma síntese típica de rede social para demonizar a ação israelense. Abro aspas. Israel, como se Israel dissesse, não temos jornalistas como alvo. Aí também Israel, aí 2 pontos, e ele bota o vídeo, que é para tentar ali rotular Israel como hipócrita, que diz uma coisa e faz outra, e que na verdade ataca a imprensa livre do mundo. É aquilo que se quer dizer com essas sínteses, muitas vezes enganosas, que se faz em rede social. E aí, a gente vai relembrar um trechinho desse vídeo que a gente exibiu ontem, só para contextualizar, antes de uma refutação bastante detalhada. Pode soltar. E o escritor iraniano, Agha Ferdowsi, seria H. Ferdowsi, já que estava escrevendo em inglês, que vive atualmente na Floresta Negra, uma região montanhosa lá do sudoeste da Alemanha, na fronteira com a França, repudiou a lacração do ativista e detalhou o contraste entre os procedimentos de Israel e do Irã, acompanhados por ele e seus familiares antes e depois do ataque à chamada aqui, da maneira portuguesada também, IRIB, IRIB. Em inglês é Islamic Republic of Iran Broadcasting, ou seja, a emissora da República Islâmica do Irã. E aí eu abro aspas para esse escritor iraniano. É ridículo ver esses tweets agora que Israel atacou o Irã. Quando era a reação militar israelense? Em Gaza, embora minha lógica me dissesse que pessoas como Shael eram todas cheias de M, ou seja, pessoas que espalham narrativas falsas, sempre havia essa dúvida na parte de trás da minha cabeça, aquela pequena voz que dizia, você não conhece toda a história. Mas então o caso do Irã aconteceu. Dessa vez, acontece que tenho parentes lá. Conheço muito intimamente o sistema, a cultura, a infraestrutura, a política. Dessa vez, quando Israel envia mensagens de aviso, minha família também as recebe. Pode voltar para mim, produção, porque a gente colocou na tela o print só do comecinho da postagem dele, mas continua. Ele está dizendo que a minha família também as recebe. E repare que no início ele fala, olha, quando era Gaza, sempre ficava ali uma pulga atrás da orelha. Será que tem alguma coisa que não está sendo dita, etc. Mas no Irã ele conhece. E aí ele continua. Dessa vez, quando ouço a propaganda do regime, eles estão falando minha língua. Então nenhum contexto, entre aspas, é perdido para mim. E agora posso dizer com total confiança que essas pessoas, como o ativista que ele está rebatendo, são cheias de M. Eu acompanhei toda a história hoje. Isso ele postou na segunda-feira, 16, ontem. Porque minha família foi afetada. Minha tia morava perto da área e teve que evacuar. Eu vi Israel tomando todas as medidas para evitar vítimas civis, porque eu acompanhei os avisos. Eu os escutei e retransmiti. A partir do momento em que anunciaram a evacuação, a TV estatal começou a pedir às pessoas que não os ouvissem e ignorassem as mensagens de texto. Então, sim, havia mensagens de texto. Aliás, parêntese meu aqui, em relação a esse parêntese dele, porque ele coloca assim, entre parênteses. Então, sim, havia mensagem de texto. Por quê? Porque quando a notícia é fora do mainstream, como nós damos, de que Israel dispara mensagens de texto para avisar a população civil para evacuar uma área que será bombardeada, muita gente desconfia disso, porque isso ocorre lá na faixa de Gaza. Então agora ele sabe porque a família dele está entre os civis que foram alertados, inclusive por mensagem de texto. E aí ele continua. Eles trancaram, se referindo aí a lideranças iranianas, eles trancaram a equipe
no prédio de transmissão e a colocaram no ar até o segundo em que foi atingido, algo sobre o qual foram avisados com horas de antecedência. Minha família já havia sido evacuada quando o primeiro míssil atingiu. Tenho certeza de que a equipe da IRIB, né, que eu estou chamando assim, IRIB, também poderia ter evacuado se tivesse alguma intenção. Em vez disso, eles escolheram, ou foram forçados a, ficar lá e pedir a outros cidadãos que também ficassem na área para se tornarem vítimas. Depois que os ataques israelenses aconteceram e qualquer ser humano reconheceria que esses avisos não eram de fato jogos mentais, o que o regime fez? Já vou explicar porque que ele usa essa expressão jogos mentais, mas ele está perguntando o que o regime islâmico do Irã fez. Eles trouxeram de volta as apresentadoras e começaram a ir ao ar novamente, apesar do fato de que Israel havia dito que os ataques não haviam acabado. Agora vamos voltar e adicionar um pouco mais de contexto. A sede da IRIB, essa TV estatal do Irã, é mais do que apenas um centro de transmissão. Não é apenas um bando de jornalistas batendo ponto pela manhã e fazendo reportagens honestas. A IRIB é o coração da máquina de propaganda iraniana. É um lugar guardado 24 horas por dia, 7 dias por semana, por pessoal armado. Em 2009, eu estava no Irã e testemunhei o dia em que manifestantes começaram a marchar em direção à sede da IRIB para conquistá-la e os agentes do regime começaram a atirar neles. Esse lugar não é menos que uma fortaleza militar quando se trata do nível de proteção, porque o governo sabe que é onde as revoluções acontecem, uma das quais vimos em 1979. Cortar a cabeça, sentido aí de atacar o local, da propaganda do regime que pede que as pessoas permaneçam em zonas de evacuação, foi um objetivo importante que salva vidas mais adiante na campanha militar de Israel. Isto é o que Israel fez hoje. Repito, né? Ontem, segunda 16. Então, quem é o culpado por quaisquer baixas? Israel ou o regime que diz ativamente às pessoas para ficarem em zonas de evacuação, mantém os funcionários em um prédio que sabe que vai ser atingido e retoma a transmissão quando sabe que vai ser atingido novamente? Eu vi a coisa toda. Foi uma montanha-russa hoje. E agora posso dizer com certeza que Israel fez tudo ao seu alcance para minimizar as vítimas civis e o regime islâmico fez tudo ao seu alcance para maximizá-las. Agora eu sei, agora não tenho dúvidas. Shael Ben Efraim é uma desgraça para a comunidade judaica, usando seu teclado como quem empunha o cartaz "Tirem suas mãos do Irã", slogan de uma manifestação em frente à Embaixada dos Estados Unidos, eu estou contextualizando, convocada por grupos pró-Hamas para 22 de junho. E continua o escritor iraniano: então, Shael, estou apelando a você que pare de falar sobre essa guerra porque eu queria dizer que você não sabe do que está falando, mas acho que você sabe exatamente o que está fazendo. Fecho aspas. Sem argumentos, diante do testemunho familiar de H. Ferdowsi, Shael Ben Efraim saiu pela tangente. Aspas. Não me dei ao trabalho de ler. Fecho aspas. Foi o que comentou o ativista, tentando fazer chacota. E aí, bom, ironizou o escritor. Não perca seu tempo escrevendo besteiras, insistiu o ativista Shael Ben Efraim. Ah, você está me ignorando dramaticamente? Questionou Ferdowsi com ironia. E o ativista não respondeu mais. Ainda na segunda-feira, 16, o escritor iraniano compartilhou e repudiou um vídeo que mostra a porta-voz do governo do Irã, Fatemeh Mohajeran, pedindo aos cidadãos que não acreditem nos jogos mentais de Israel e não evacuem o Distrito 3, que é a área da IRIB. Ferdowsi escreveu, aspas, já deveria estar claro qual lado quer maximizar as baixas civis e qual lado quer minimizá-las. Fecho aspas. Agora vamos acompanhar esse vídeo que eu legendei em português. Pode soltar. خواهش میکنم بر پیامک هایی که مبنی بر یک تیکه از جنگ روانی است، مبنی بر تخلیه شهرها، به هیچ عنوان توجه نکنید. این یک قسمت دیگری از این بازی است که عرض کردم ما در یک جنگ ترکیبی قرار داریم و لذا به این پیامک ها اصلا توجه نکنید. امور اساسی در دست اجراست و لذا در حال دنبال شدن، کما اینکه بانک ها دارن کار خودشون رو انجام میدن، البته در راستای حفظ سرمایه های مردم. Aliás, está havendo uma série de problemas lá no Irã, com acesso a bancos, com o pessoal enfrentando trânsito para fugir dos locais de guerra. Enfim, aí a imagem, o vídeo da porta-voz do governo do Irã falando para as pessoas não saírem de um local de onde Israel está pedindo para as pessoas saírem. E nessa terça 17, o escritor iraniano ainda compartilhou um vídeo de programa conduzido pela mesma apresentadora, Sahar Emami, que apareceu naquelas imagens do momento da explosão do dia 16.
E abro aspas para o escritor iraniano. Surgiu um vídeo e ele fala com ironia, entre aspas, jornalista heroína de ontem, onde ela defende veementemente prisões brutais por violação do hijab, aquele véu, e praticamente interroga com linguagem agressiva o oficial que se opõe justamente ao método de prisão, o método de agarrar mulheres. E aí depois ele até fez um comentário nessa postagem, como eu disse anteriormente, não há inocentes na IRIB. Fecho aspas. Ricardo Kertzmann, eu tinha falado ontem no programa que a gente ia apurar, que a gente ia verificar o que tinha acontecido, e está aí um relato de uma pessoa do Irã que é crítica do regime, e aliás é um exemplo dessa distinção que a gente sempre precisa fazer em momentos de guerra entre o cidadão e o regime opressor que governa o país. Felipe, você há de se lembrar, e também os nossos amigos antagonistas que assistiram ao Papo Antagonista ontem, que eu toquei exatamente nesse assunto. Você falava do costumeiro uso de instalações civis para abrigo de armamento, para disparo, inclusive, de artefatos. Isso é muito comum nesses regimes fundamentalistas islâmicos. O Irã, através dos seus braços terroristas, o Hamas e Hezbollah, faz isso a toda hora, principalmente em Gaza e, obviamente, também no sul do Líbano. Não é novidade isso, utilizar residências, escolas, hospitais. E a gente falava, né, eu me recordo que eu falava exatamente sobre isso, que esse veículo de comunicação, se ele não fosse utilizado também dessa maneira, ele era utilizado, no mínimo, para poder disseminar notícias falsas, propaganda de ódio, atirar a população iraniana o tempo inteiro contra Israel e contra os judeus, e que nesse momento, Felipe, aquilo obviamente se tornava também um alvo militar. A gente nunca vai apoiar nenhum tipo de ataque contra um alvo civil, e muito menos ainda se esse alvo civil for um veículo de imprensa. Mas não é claramente o que se tratava aquilo. E essa declaração desse iraniano só reforça esse comentário. Ô Felipe, eu não acho que só quem tem conhecimento de causa pode opinar sobre um assunto. Muita gente pode falar isso. Já que ele é iraniano, ele tem autoridade. Ele tem autoridade, sim. Não só ele, obviamente. Eu brinco muito que, se fosse assim, nenhum de nós poderia falar sobre a Lua, porque ninguém esteve na Lua. Então a gente pode sim opinar, mas desde que seja com conhecimento de causa. No caso dele, é com conhecimento de causa e ele cita exemplos dos próprios familiares. Esse uso de escudos humanos, eu repito, isso é costumeiro, principalmente em Gaza, e lá é pior, porque utilizam-se crianças também. Então fica claro que o regime iraniano utiliza funcionários dos veículos de comunicação, como foi esse caso, para poder mantê-los no local que vai ser atacado. Você já esclareceu isso e todos nós estamos, eu no caso careca, literalmente careca, cansados de saber que Israel avisa a população civil para se afastar dos locais em que haverão bombardeios. Lá em Gaza, não só a população recebe mensagens através dos smartphones, mas Israel também atira panfletos comunicando o dia e hora que determinados alvos militares vão ser bombardeados. Mas, no caso desse veículo, fica claro, através desse testemunho e reforçado por esse vídeo, que o regime iraniano manteve como escudos humanos funcionários nessa emissora, colocando a vida de todos eles em risco. Não é novidade alguma, e é mais, Felipe, mais uma prova de tudo aquilo que a gente fala, que de um lado a gente tem um Estado democrático se defendendo contra uma tirania sanguinária, que é o regime iraniano. Muito bem. Pois é, enquanto Israel estava orientando ali os civis a saírem, a porta-voz do governo do Irã estava orientando a ficar, ou seja, utilizando os civis como escudos humanos, utilizando esses civis para eventualidade de eles serem mortos para a propaganda anti-Israel que foi feita, e que seria feita de uma maneira mais agressiva ainda caso eles tivessem cadáveres ali para mostrar. Você vê que nem a apresentadora ela foi atingida pelo ataque israelense, a explosão ocorreu ali próximo, você tem ali um reflexo naquele estúdio, com eventuais estilhaços, quebra de vidro, algo nesse sentido, ela sai andando, então você tem essa diferença de procedimentos. E o que a gente vê o Hamas fazer na faixa de Gaza, o Irã faz, porque o Irã é o patrocinador. Quer dizer, essa escola de guerra de propaganda
ela vem do próprio Irã. O Hamas nada mais é do que um braço terrorista palestino do Irã, que tem o seu braço terrorista libanês com o Hezbollah, tem o seu braço terrorista iemenita lá com os Houthis, além da Jihad Islâmica também, parceira do Hamas na própria faixa de Gaza. Olha, o Lula, ele, como a gente mostrou ontem, tá há 5 dias sem falar. Ontem a gente mostrou que eram 4, hoje já são 5, sem condenar o ataque iraniano a civis que estão em Israel. E eu digo que estão em Israel e não israelenses, porque há inclusive civis brasileiros lá. Eu mesmo conheço vários, mas também há aqueles dos quais o próprio Itamaraty estava falando, sem condenar os ataques do Irã, para exercer o mínimo de função de relações exteriores e tentar ver como é que eles podem sair de um país que está em guerra. Então são 5 dias sem qualquer tipo de condenação, sendo que o Itamaraty, quer dizer, o Ministério das Relações Exteriores do governo Lula, ou seja, o governo Lula repudiou, expressou firme condenação, para usar as palavras deles, em relação aos ataques israelenses a instalações militares e nucleares, para evitar que o Irã construa uma bomba atômica para atirar em Israel e varrer Israel do mapa. Então é bastante curioso esse contraste. E aí o Lula estava lá chegando para uma reunião do G7, né? E foi questionado a respeito de Israel e Irã. Eu vou mostrar no próximo bloco esse vídeo que a gente obteve agora há pouco, já até joguei na minha rede social X, para mostrar como ele é ensaboado, é o nosso candidato hors concours ao troféu óleo de peroba, né? Pode soltar as velhas bravatas de Luiz Inácio Lula da Silva. Calma, com a partida do Trump, como que o senhor vê as negociações a respeito da guerra entre Israel e Irã? Eu só posso falar quando eu estiver na reunião. Antes de participar da reunião, eu tenho as coisas para falar, vou falar amanhã de manhã e vamos ver o que vai acontecer. O que o senhor vai falar, presidente? O que o senhor vai falar? O senhor está preocupado com o conflito? Olha, qualquer conflito me preocupa. Eu sou um homem que nasci para a paz. Então, no momento em que o mundo está precisando de muito recurso para a transição energética, para combater a miséria no mundo, você vê o dinheiro sendo gasto com conflito, obviamente que me incomoda profundamente. E é isso que eu quero falar um pouco aí amanhã. Trump defendeu o Putin, a entrada do Putin ao G7. Não deveria ter saído do G7. Que deveria ser o G8. Acho que nesse momento já não é mais... O Putin participava do G8, não era o G7. Veja, eu acho que o G7, no fundo, depois do G20, não há nem necessidade de existir o G7. O G20 é mais representante. Agora, é uma questão cultural. Existe desde 1975, desde a crise do petróleo. Sabe, são os primos ricos que se reúnem, eles não querem parar de se reunir. Mas eles estão no G20 e no G20 eu acho que tem mais importância, tem mais densidade humana, tem mais densidade econômica. De qualquer forma, eu sou convidado desde que eu fui eleito em 2003, eu participo para não dizer que eu recuso a festa dos ricos. Isso aí foi no Canadá, onde está sendo realizado o encontro do G7. Então vocês viram ali que o Lula falou, qualquer conflito me preocupa. É muito curioso e às vezes só a sátira descreve bem o Brasil, né? É como se chegassem repórteres para perguntar para o Lula assim, Lula, você viu o ataque de Israel na faixa de Gaza? Aí ele já responde, é um genocídio, é um governo de extrema direita, morrem mulheres e crianças, etc. E passa aquele pano para o Hamas que vê com simpatia esse tipo de declaração. Agora, Lula, você está vendo aí o que está acontecendo entre Israel e Irã e o que está acontecendo? Israel está lá neutralizando instalações nucleares para não ser varrido do mapa por uma bomba atômica e o Irã está jogando centenas de mísseis balísticos contra a população civil. Aí o que o Lula fala? Qualquer conflito me preocupa. É assim, o óleo de peroba puro, ilustrativo aqui do troféu. Quer dizer, ele não condena 5 dias de ataques com mísseis balísticos contra a população civil. Dezenas de pessoas mortas em suas casas. Teve 2, né, como eu comentei ontem, que morreram até na sala de segurança. Porque quando o míssil pega direto no chamado cofre antibomba, mesmo lá, fica difícil da pessoa se proteger. E ele é incapaz, assim como o Itamaraty, como o seu Ministério das Relações Exteriores. Cadê o Mauro Vieira para repudiar a conduta iraniana? Mas são velhos aliados, né? Deve haver muitos negócios aí em comum entre os dois países que o Lula não quer atrapalhar, vamos dizer assim, e eu estou sendo muito generoso em falar países, com qualquer tipo de condenação
no seu discurso. Ricardo Kerstmann, o que você avalia? Bom, tem que ter muita má-fé intelectual ou então muito sentimento antissemita para poder fingir que não tem nada acontecendo. Talvez as duas coisas combinadas, inclusive. O que me chama a atenção aqui, Felipe, é que como Lula, quando fica fora do seu ambiente de segurança, como ele fica desconfortável. Quando ele estava na Europa recentemente, na Rússia, na França, depois quando ele foi à Ásia, na China, ele deitou falação contra Israel, deitou falação contra os Estados Unidos, agrediu o presidente Trump, agrediu o primeiro-ministro Netanyahu de todas as formas possíveis. Agora que ele está no Canadá, né? Só para deixar claro. Norte, verbalmente, óbvio. Agora que ele está na América do Norte, ele está no Canadá, e ainda que as relações entre canadenses e os americanos não estejam no seu melhor momento, mas agora que ele está lá, ele está falando calminho, né? Está se colocando de forma mais amena, assim, como se, não, eu sou um cara que fico preocupado com todo o conflito, eu vou falar quando eu estiver lá dentro. Me lembrou um pouquinho, Felipe, até o ex-presidente Bolsonaro, né, que nas redes sociais e principalmente durante aqueles eventos de 7 de setembro, berrava, brigava, falava acabou porra, chega de cumprir ordens do Alexandre de Moraes, e quando foi lá no STF depor, se postou também bem calminho e fez até piada. Sim, senhor, né? Sim, senhor, desculpe. Não tinha indício nenhum para falar isso. Pois muda o discurso conforme o lugar, conforme a conveniência. É como se o Lula ali naquela entrevista coletiva de improviso, ele estivesse procurando algum auxiliar. Cadê o meu TP? Cadê o meu texto? Que amanhã, se eu for falar amanhã, ele sabe que amanhã ele vai ter o textinho dele na mão, né? Para tentar evitar qualquer tipo de, entre aspas, gafe, né? Que o Lula não comete gafe com esses posicionamentos que a gente está abordando agora, porque são posicionamentos permanentes de aliança com o Irã, apesar de toda a sujeira, e de ataque, de demonização em relação a Israel.